Então, pessoal, nossa aula de hoje fala sobre um gênero textual que nós vamos trabalhar, inclusive, no nosso projeto tal, que é o gênero conto. O gênero conto é um gênero narrativo, e nessa aula aqui a gente vai ver um pouquinho sobre as características do conto, também sobre os tipos de conto e a diferença entre conto e crônica, tá? Então, o que é o conto? É uma narrativa curta, geralmente ficcional, ou seja, inventada, uma história que alguém inventa e tem uma trama concentrada num recorte específico, numa situação, né, ou evento específico. Por exemplo, eu não vou fazer um conto de uma história de vida de uma pessoa inteira. Não, eu vou pegar um recorte de tempo. Por exemplo, é, um dia de aniversário, ou uma viagem de escola, né, ou um passeio para a floresta. Então, é uma coisa mais concentrada, tá? E por isso, por ser concentrada, é preciso também observar que a gente precisa pegar poucos personagens. Então, personagens que sejam aí três, quatro, não dá para a gente fazer um conto com 20, 30 personagens, porque o texto é um texto objetivo, né? E geralmente ele gira em torno de um conflito só, ou seja, conflito é o problema, aquela coisa que dá errado, né, na história, no enredo. Então, eu trouxe aqui para vocês as principais características do conto, e a gente vai ver aqui. Então, primeiro é a brevidade, como eu já falei para vocês, que tem que ser uma narrativa breve, uma história curta, né, geralmente com poucas páginas. A gente tem conto até com 10 páginas, mas na maioria das vezes os contos têm 3, 4, 5 páginas, tá certo? Por isso que eu dei prioridade nesse projeto a trabalhar com contos e crônicas, porque são textos que dá para a gente trabalhar até fazer uma leitura numa sala de aula. Eu fiz um PDFzinho com 11 contos muito bons para a gente ler, e eu vou estar compartilhando lá no grupo com vocês. E também um PDF com algumas crônicas. O PDF com as poesias vocês também já viram, né? Outra característica é uma unidade de ação, ou seja, o enredo, a história acontece num conflito, numa situação central. Eu não tenho vários eventos, vários conflitos, né, vários eixos temáticos, não. Eu tenho um tema, uma situação que eu centralizo. Também tem poucos personagens, geralmente tem um protagonista, um antagonista. Protagonista é aquele personagem principal do bem, e o antagonista é aquele personagem principal do mal. Nem sempre a gente tem um antagonista. Às vezes, o antagonista é uma situação. Por exemplo, a fome pode ser um antagonista, né? O racismo pode ser um antagonista, ou o racismo estrutural de toda uma sociedade. Então, às vezes, a gente não encontra um, né, o mal encarnado em uma pessoa, mas às vezes numa esfera social. Temos também o tempo e espaço reduzido, né? Eu não vou fazer, por exemplo, um conto contando, por exemplo, um ano inteiro de um personagem, não, uma coisa mais reduzida, ou vários espaços, não, eu escolho um espaço, é uma sala de aula, é um quarto, né? Como eu falei para vocês. Um conto, para ele, né, ser famoso, a gente vai ter um final impactante. É muito importante, vocês que vão produzir contos, né, é importante que a gente crie no nosso leitor uma expectativa e a gente quebre essa expectativa, né, de uma forma criativa, né, de uma forma surpreendente ou até ambígua. O que é ambíguo? A gente falou de ambiguidade, de você deixar em aberto para os leitores terem aí dupla interpretação. Mas o mais importante é que você quebre essa expectativa. Tá todo mundo achando que vai acontecer X, você vai e coloca lá para acontecer Y, né? A narrativa num conto ela é intensa, né? Como o conto tem pouco espaço para o desenvolvimento longo, cada palavra conta. Então, é importante que você trabalhe com poucas palavras, mas palavras densas, palavras que tenham um significado, um sentimento ali. Então, é muito importante uma escrita bem feita, porque a riqueza vai estar nas palavras, na forma como você vai construir. Gosto muito de contos que trabalham com o tempo não cronológico, né? Por exemplo, faz flashbacks, ele começa contando
o final da história em que a pessoa já está morrendo, e aí depois ele retoma, começa a contar por que que ele está morrendo, e aí ele volta para outra parte do meio da história dele, vai contar alguma coisa que aconteceu 2 dias antes daquele problema, daquele conflito. Então, essa narrativa, ela prende a gente, porque a gente fica o tempo todo perguntando o que é que aconteceu, por que que ele está passando por isso. Então, a narrativa intensa é essa, que não é tão linear. Linear é linha reta, né? Começo, meio e fim. Nascimento, vida, reprodução, morte. A gente gosta aí de uma coisa mais sem, quebrando essas expectativas. E eu trouxe para vocês aqui a diferença entre conto e romance. Por que que eu trouxe? Porque são dois textos narrativos, são dois gêneros narrativos que contam história. O que é um texto narrativo? Conta uma história, narra uma história. A diferença básica entre conto e romance é mesmo a quantidade, né? De espaço, tamanho, né, do espaço, tamanho do tempo, a quantidade de cenas narrativas, a quantidade de personagens. Enquanto o conto tem uma narrativa curta, é focado em um único conflito, né, uma única ideia central, tem poucos personagens, espaço-tempo reduzido. No romance, a gente tem uma narrativa que é longa, que é detalhada, né? Possui múltiplos personagens, enredos paralelos. Eu conto a história aqui da mãe, aí eu vou contar a história do tio que está, né, chegando, visitando ela, e aí vai contar a história do pai que morreu, mas que, né, fez alguma coisa contra a vizinha, aí vai contar a história da vizinha. Então, a gente vai ter aqui uma série de histórias paralelas. Paralela é uma do lado da outra, tá? E maior desenvolvimento de temas e de ambientação. Então, eu posso contar histórias acontecendo em vários lugares diferentes. Aí ele colocou aqui o exemplo de Dom Casmurro, que é um romance de Machado de Assis, mas a gente tem um conto de Machado de Assis chamado O Alienista, tá? Então, são duas narrativas aí. E também trouxe a diferença do conto e da crônica. Esse daqui a gente já não vai ter mais essa diferença de ser pequeno ou grande, porque tanto o conto quanto a crônica são narrativas curtas, tá? Qual é a diferença? O conto, ele é uma narrativa curta ficcional, geralmente, tá? Ele tem início, meio e fim bem definidos, e uma coisa muito marcante no conto é o conflito e o desfecho, né? Que geralmente é surpreendente e que pode trazer, inclusive, um desfecho aberto sem responder, deixando uma interrogação, deixando uma reticência para que o leitor dê uma continuação. Já a crônica, ela, por ter uma origem, inclusive a próxima aula depois aqui vai ser uma aula sobre crônica, por ela ter uma origem no jornal, ela aborda temas cotidianos, temas que geralmente circulam no nosso dia a dia. Já o conto não, eu posso colocar no conto uma história inventada, né? Como, por exemplo, os contos de fadas, anões que moram com uma princesa, né? Ou uma princesa que come uma maçã e desmaia e morre, né? Ou que fica adormecida até chegar um príncipe dar um beijo e por causa do beijo ela acordar. Então, o conto não tem nada a ver com uma palavrinha que a gente usa muito na literatura, que é chamada de verossimilhança. Verossimilhança é a possibilidade de acontecer aquilo de verdade, tá? O conto nem sempre ele vai ter essa questão da verossimilhança. Já a crônica, não. A crônica, ela vai partir de algum tema do cotidiano. O que é cotidiano pro nosso dia a dia? O que é que a gente faz todo dia? Por exemplo, eu. Coisas do meu cotidiano. Todo dia eu acordo, tenho que acordar filho, e é uma luta acordar filho para arrumar para ir para a escola. Todo dia tem que ir para academia, né? Pelo menos eu tenho. Não vou todo dia porque eu falto, né? Mas deveria. Todo dia tem que fazer almoço. Toda semana tem que lavar roupa. Uma coisa cotidiana também para a mulher. Deixa eu ver o que mais. Professora, corrigir prova, tomar conta de prova. Detesto o dia de tomar conta de prova. Me sinto uma policial. Deixa eu ver o que mais. Coisas do meu cotidiano. Corrigir prova. É, ir para a igreja. Eu sou evangélica, então tem o dia do culto, tem o dia da ceia. São coisas que fazem parte. Cotidiano não quer dizer que faz todo dia, mas que tem sempre. Por exemplo, ceia na igreja é uma vez por mês, mas é uma coisa cotidiana, porque é sempre primeiro domingo do mês. Aniversário é uma vez por ano, mas é uma coisa cotidiana, porque para o resto da nossa vida a gente vai ter uma festa de aniversário. Festa ou uma comemoração.
né? Então, a gente tem várias crônicas falando sobre o dia de aniversário, várias crônicas falando sobre o cotidiano da sala de aula. O mais importante é que a crônica ela é mais leve, ela é mais informal, né? E aí ela pode ter esse caráter ficcional, ou seja, uma coisa inventada, ou não, ela pode ser mesmo uma coisa baseada numa história real, tá? Nós temos aqui dois autores que eu citei, né, que são Rubem Braga e Luiz Fernando Veríssimo, que são bem conhecidos por essa temática aí de crônica, tá? Já no conto, eu coloquei o exemplo aqui da Cartomante de Machado de Assis. Agora, os elementos do conto, né? Primeiro elemento do conto é o enredo. O enredo é a pergunta que você vai responder, o que a sua história vai contar, tá? Então, quando você vai criar uma história, antes de escrever um texto, e a gente vai fazer isso na próxima semana, é preciso que você planeje o seu texto, tá? Então, vocês já vão anotando aí. Antes de escrever o seu texto, eu quero um esqueleto desse texto. O que é que você vai contar, tá certo? Depois, eh, nesse o que tem que ter aí uma sequência. Então, tem que ter um fato inicial, como é que começa, tem que ter um conflito. Então, qual é o problema que vai acontecer ali? Tem que ter um clímax, ou seja, naquele enredo ali, naquele conflito, vai ter um momento que o babado vai ficar mais babadeiro forte. Nosso texto semana que vem ainda tal, você vai ter que fazer um projeto de texto, escrever no seu caderno, pode ser numa forma de planilha. O que é que você vai escrever? Vai acontecer o que na sua história? Nesse o que você vai ter que dizer, apresentação inicial é isso aqui. Essa apresentação vai acontecer um conflito, um problema, vai ter um momento que o conflito está muito grande, que é o clímax, e depois vai ter um momento que se resolve o conflito. Como é que você vai resolver o conflito? Antes de desenvolver o texto, você faz o esqueleto, colocando somente frases curtas dizendo o que é que vai acontecer. O seu texto vai ter quantos personagens? Quais serão esses personagens? Você vai trazer características psicológicas dos seus personagens ou não? Vão ser características somente físicas, né? Olhos verdes, olhos pretos, cabelos crespos, cabelos ondulados, né? Ou é uma mulher é, egoísta, é uma mulher racista, né? Então, a gente tem algumas possibilidades, características psicológicas, características físicas. Onde é que vai acontecer a sua história? Qual é o espaço, né? Então, você tem que mostrar aqui onde é que o ambiente se desenrola. E você deve também, né, colocar descrição. E a descrição é você dar adjetivos de onde é que acontece sua história. Sua história acontece, por exemplo, numa floresta encantada, né, numa montanha, no alto de uma montanha, num navio transatlântico, numa canoa, ou na Lagoa de São José, sei lá, né? E quando é que acontece essa história? Numa noite de Natal, no final de tarde? Nem sempre você precisa colocar lá que acontece no dia 25 de dezembro do ano 2025. Não, você pode colocar, por exemplo, que é numa noite de Natal. Você pode colocar que é no meu aniversário de 15 anos. Você pode colocar que é simplesmente no final de tarde, de um dia qualquer, tá? Você pode colocar como é que está esse dia, né? Se é um dia chuvoso, se pode falar também sobre o clima, porque o clima vai trazer também aquela áurea, né? Do dia chuvoso, uma coisa assim mais triste, uma coisa mais introspectiva. Geralmente no frio a gente fica assim mais introspectivo. Quem é que vai narrar sua história? Um personagem vai narrar a história, ou vai ter alguém, né, uma terceira pessoa, um narrador, observador, que vai estar lá de cima vendo todo o desenrolar da história. Porque a gente tem duas possibilidades, ou o narrador personagem, que narra em primeira pessoa, né? O que é a primeira pessoa? Eu, nós, né? Fizemos, estudamos, meu, minha. Ou o narrador em terceira pessoa, que é aquele narrador observador. Ele, ela, seu, sua, teu, tua, tá certo? E aí a gente tem também o clímax. Eu já falei para vocês que é um momento de tensão, de impacto. Ele está antes do desfecho, aquele momento assim que o seu coração, no filme, na novela, ai, meu pai, vai dar tudo errado, e você entra em desespero, né? E aí depois vem o desfecho, que finalmente tudo se resolve. Mas no conto, nem sempre o se resolver é um final feliz, né? Tem muitos contos aí que a gente lê. Estava conversando até com Climeres, né? Porque ela trabalhou com vocês Olhos d'Água, eu também.
Eu terminei, estou terminando até o livro, estou no último conto de Olhos d'Água, e eu li o conto Maria, eu falei, Cli, é muito lindo esse conto. Assim, lindo, eu não sei se ela já leu com vocês, mas é muito triste. Inclusive, naquela relação dos 11 contos, eu não tinha colocado esse conto Maria e eu vou colocar. Porque, gente, é aquele conto que você termina e você engole a saliva, né, e diz assim, poxa vida, eu não queria que fosse assim. E dá uma dor no coração, porque você se coloca naquele lugar, sabe? A literatura tem muito disso, ela transforma a vida da gente. Nós, quando lemos, nos transformamos em pessoas melhores, seres humanos melhores, porque a gente enxerga o lado de outras pessoas que são diferentes da gente. Então, por exemplo, eu vou ler um texto sobre um homossexual. Poxa, eu sou cristã, sou evangélica, eu não posso ser homofóbica. E eu vou olhar como é que aquela pessoa sofre, quanta coisa que ela pode estar passando, quanta violência ela sofre. E eu vou me condoer, eu vou condoer, é doer com, eu vou sentir a dor dessa pessoa. Eu não sou negra, né? Mas se eu ler um texto de uma história de uma pessoa negra que foi escravizada, eu vou sentir a dor dessa pessoa. Então, a literatura traz esse poder de empatia, né? Você sentir a dor do outro. Então, no conto, você tem um desfecho que é surpreendente. Esse final de Maria mesmo, você fala, poxa vida, eu nunca imaginei que isso podia acontecer. E você fica revoltado, e você fica triste, você fica com raiva. E agora vocês vão ficar morrendo de vontade de ler o conto. Mas, assim, é super surpreendente, conclusivo, mas você também pode fazer um final inconclusivo e aberto. Tem um conto chamado, um conto não, esse aí agora é de um romance, né, que é o romance Dom Casmurro, que é muito conhecido e ele ficou conhecido justamente por esse final inconclusivo. Ninguém sabe se Capitu traiu ou não traiu Bentinho, né? Por quê? Porque é uma narrativa em primeira pessoa, é Bentinho que conta a história. Será que Bentinho é aquela pessoa doente de ciúme e está inventando aquilo tudo ou se realmente aconteceu? Então, a gente tem essa possibilidade também. É, o importante é que no conto cada autor utiliza esses elementos de uma forma única. E aí ele usa estilos diferentes, tá? E aí eu vou trazer para vocês também os tipos de conto, porque são várias formas de criar histórias. Então, por exemplo, a gente tem aqui o conto fantástico, né? O que que é o conto fantástico? Ele vai trazer elementos sobrenaturais, inexplicáveis, né? Uma mulher que voa, que atravessa paredes, tá? Não tem lógica e são coisas sobrenaturais, um fantasma, um demônio. Temos também os contos de terror, né? Que além dessas criaturas que são sobrenaturais, são coisas que são para trazer medo, muito suspense, coisas macabras, né? Mortes violentas. E temos também os contos realistas. Esses contos realistas, por exemplo, eu vou contar uma história baseada em uma coisa que aconteceu lá na minha infância, né? Um conto realista. É uma situação do cotidiano com personagens e com eventos que poderiam acontecer na vida real. Ou seja, são contos verossímeis, contos que não podem não ser reais, mas que eles poderiam ser reais com outras pessoas. Temos também os contos de humor, né? Ele tem a função de de divertir o leitor, utilizando situações engraçadas, trazendo personagens cômicos, né? Trazendo, às vezes, até alguma ironia, caricaturas. Contos infantis que são escritos para criança, tem uma linguagem mais simples, geralmente tem um ensino moral. Eu tinha uma coleção mesmo aqui de Guga que eram contos sobre monstros, né? O monstro da ignorância, o monstro da bagunça, o monstro da teimosia, e é justamente isso, trazendo esses ensinamentos morais, uma linguagem simples e sempre com essa lição, né? O conto maravilhoso, que ele tem esse universo das fadas, né? Podendo ou não incluir objetos encantados e seres fantásticos. É um pouquinho parecido com o conto de fadas. Conto de ação é aquela coisa mais assim de policial, os personagens, né, lutam e tem aquela coisa que eu não gosto, tá? Tem muita aventura, essas coisas com tiro, com espada, porque pode ser um conto de ação medieval, por exemplo, que tem espada, mas pode também ser um conto de ação
que se baseia aí, por exemplo, num confronto de facções na favela, tá? Contos de mistério, um conto que gira em torno de um enigma, por exemplo, um crime que não tem muita ação, né, como conto de ação, mas tem um crime e tem um enigma. Quem matou aquela pessoa? E a narrativa toda vai trazendo pistas para que você desconfie do personagem A, mas na verdade quem matou foi o personagem B que você nunca imaginou, né? Que é o conto de mistério. O conto psicológico ele está muito mais preocupado com os sentimentos dos seus personagens, seus conflitos internos, né? É a exploração mesmo da psique, da mente. A gente não é uma narrativa mais lenta, mas ela é mais densa. Densa no sentido de ser pesado, porque mexer com o emocional é mais pesado, né, gente? Temos os contos de fadas, são aqueles bem conhecidos, com mágicos, bruxas, princesas, sete anões, seres encantados, né? A mulher que tem um cabelo que nunca para de crescer, que é Rapunzel. E por hoje, não é só, mas é por agora que é só, porque ainda tem aula de crônica, tá certo? Qualquer dúvida já sabe, chama a Prokésia, coloca lá no grupo as perguntas e a atividade que eu vou passar aqui vai ser a leitura do meu PDF.